quero abrir a Bíblia com você, irmãos e irmãs, hoje. Vamos ler Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Aí da Bíblia. Hebreus 8, 8. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora a gente vai ler, irmãos e irmãs, Gênesis 22. Gênesis 22, então, lê aí bem devagarzinho, porque é na leitura da Bíblia que Deus fala com a gente, né? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Então acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, diga assim, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo, voltaremos para junto de vós. Diga, voltaremos. Então tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Diga, cordeiro. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Agora diga, Deus proverá. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho.
Diga o carneiro. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram a Berseba, onde fixou sua residência. Desde a criação, Deus tem se relacionado com a humanidade por meio de aliança. Uma vez alguém disse, eu encontrei uma pessoa, uma igreja que eu passei aí, há mais de 10 anos, então você pode tirar a última, tá bom? E a mulher estava com a aliança no dedo errado, né? Do que a gente está acostumado. Aí eu perguntei: oi, irmã, por que a senhora está com a aliança no dedo errado? Aí ela olhou bem para mim e disse: é que eu casei com o homem errado. Eu falei: esses crentes, se não for pela graça, não entra um no céu. Ao longo da história da Bíblia, Deus fez 5 alianças. A primeira aliança foi com Adão. Lá no Éden, Deus estabeleceu uma aliança de obediência com Adão. Só que depois do pecado, a aliança foi quebrada. A segunda aliança Deus fez com Noé. Lá em Gênesis 9 conta essa história. E após o dilúvio, Deus prometeu nunca mais destruir a terra e deu uma aliança com Noé. Também foi quebrada pela incapacidade da outra parte da aliança. Terceira aliança foi com Abraão. E Deus prometeu a Abraão uma grande descendência, que todas as nações seriam abençoadas por meio dele, mas isso ele estava apontando lá para Cristo, porque também a aliança tinha a parte fraca, que não era a parte de Deus, mas era Abraão e a sua descendência. A quarta aliança foi com Moisés. Ali com Moisés, Deus deu a lei lá no Monte Sinai, estabeleceu um relacionamento baseado na obediência à lei e no sistema de sacrifícios. A quinta aliança foi com Davi. Ali, segundo Samuel, Deus promete que a linhagem de Davi viria um rei eterno, cumprido em Jesus Cristo. Davi achava que era um rei, talvez pudesse ser até ele mesmo, mas ele falou: você não fica com a sombra, que logo vai vir a realidade. E a sexta e a última aliança foi feita em Jesus Cristo. Porque depois lá com Jeremias, depois nós lemos lá no livro de Hebreus, o primeiro livro que nós lemos, lá depois nós encontramos esta aliança perfeita, a aliança feita com Jesus, porque Deus via que nenhuma das coisas poderia ficar duradoura, porque não era aquela aliança que Deus queria fazer com aquele povo, era uma aliança diferente, e toda a história tinha uma aliança e apontava para a superior aliança. Aí Jeremias disse: olha, a aliança que eu vou fazer com vocês não é aliança de prometer, não é uma aliança de ritos,
né, a aliança dos sacrifícios, mas eu vou colocar a minha lei dentro de vocês. Eu vou imprimir a minha lei dentro de vocês, de forma que ela estará dentro e não estará no exterior. E eu vou ter para mim um povo exclusivo, um povo que essa aliança será indestituível. Quantas alianças são desfeitas, né? A gente vê, hoje em dia, na sociedade, que o pessoal fala que a modernidade líquida, tudo é líquido, né? Ou tudo evapora, né? Os casamentos, eles trocam as alianças, depois, a aliança é só naquele lugar ali. São meras palavras, elas não significam mais nada. É uma mera cerimonial de luxo que se transformou. Depois elas são desfeitas com muita facilidade. As alianças entre países, né? Você vê aí agora essa coisa toda aí do Trump. Um monte de aliança feita que eram inquebráveis. Aí chegou a outra parte e quebrou todas as alianças com os outros países. Que está uma guerra comercial agora aí enorme. São alianças feitas por ser humano. E assim também foi a aliança do povo de Deus com Deus, antes de Jesus, nas alianças todas que foram sendo quebradas uma após a outra, de Adão com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Mas chega a aliança, que é uma aliança que agora ela está garantida pelos dois lados, porque os dois lados são fortes. O dinheiro que a gente tem aqui nas nossas contas, elas estão lastreadas, né? Para cada real, o país tem uma reserva de ouro para garantir o dinheiro. O Brasil tem 10, eu não sei o que, 10, mais ou menos, eu não sei falar direito, não vou nem falar bobagem para ficar gravado, o povo vai lá depois fazer hate, né? Mas vou supor, tá? Então agora eu vou supor que o Brasil tenha, é suposição, que o Brasil tenha 10 toneladas de ouro para garantir a economia. Só para ter uma ideia, os Estados Unidos têm mais ou menos 12 vezes a mais do que o Brasil, de toneladas, para garantir. Mas existe o lastro para que não pode se quebrar. Mas aí veio Jesus para fazer a superior aliança. Essa aliança agora é garantida por duas pessoas, por dois lados fortes. O primeiro lado da aliança é Deus, o Pai. O segundo lado da aliança é Deus, o Filho. Tudo que o Pai tem, o Filho tem. Tudo que o Filho tem, o Pai tem. Ninguém pode quebrar a aliança, porque ela está solidamente. Ele fala, dessa ninguém quebra. Que coisa, né? Mas ali na aliança que foi feita com Abraão, vai lá na antiga lei, que a lei exigia a obediência perfeita. E ali no Monte Moriá, Deus testou Abraão para que sacrificasse o seu filho. E ali em Gênesis 22, tem uma aliança que era exigida uma obediência perfeita. A obediência tinha que ser perfeita. E naquela perfeição da aliança, Deus pediu Isaac. Falou assim, olha, essa aliança vai ser feita por Isaac, o filho. E foi Abraão obedecer, mas chegou lá em cima na obediência, Deus falou, essa aliança é fraca. Mas aqui estava, o que está simbolizado na ida de Abraão e Isaac, seu filho, para o Moriá, era a obediência. Porque o Senhor falou, eu quero obediência. E naquela obediência, Abraão estava até disposto a cumprir, mas
A própria história dos povos de Deus revela dessa insuficiência humana, porque nenhum sacrifício humano poderia resolver o problema do pecado. Não era o Isaac e nem Abraão que poderia resolver o problema do pecado. Porque ali naquela obediência, na subida de Abraão lá para o Monte Moriá, aquela obediência seria quebrada mais cedo ou mais tarde pelos descendentes de Abraão, pelo próprio Abraão, e aquela obediência seria fraca, aquela aliança não duraria para sempre e o povo se voltaria a se perder. E é isso que está mostrando ali na subida. E quando Deus naquele momento fala para ele: Abraão, não faça isso. Por quê? Porque não vai adiantar nada. Mas isso Deus queria mostrar para Abraão e mostrar para nós a história, mostrar para os judeus, porque tudo ali no Antigo Testamento vai ser mostrado ali no Novo Testamento, porque a Bíblia dos crentes do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento que a gente tem aqui, com os seus... Quantos livros tem no Novo Testamento? Quantos livros tem no Novo Testamento? Quem falou? Qual é o seu nome? Que se coste. Os 27 livros nós não tínhamos, eles não tinham, nós temos hoje. Mas eles ensinavam Jesus através do sacrifício de Abraão. Paulo fazia isso. E não sei se foi Paulo ou foi alguém que escreveu aqui Hebreus, não importa, é a Bíblia, o Espírito Santo. E Hebreus está mostrando o que não poderia ser. E ali, Hebreus capítulo 8, versículos 7 a 9, está escrito assim: a antiga aliança, assim, Hebreus 8, 7 a 9. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, disse: aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que eu fiz com seus pais. Quem eram os pais? Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi. Não era sobre eles. No dia que eu coloquei e tomei pela mão. Era isso que fala. Então a primeira coisa interessante é que lá atrás a aliança era quebrável. Mas Deus nunca faz aliança quebrável. Amém? Sabia que Deus tem para nós é eterno? Sabia ou não sabia? Que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é eterno. Está baseado numa aliança superior, que ninguém quebra, nem você quebra. Guarda esse mistério, não vou discutir teologia, deixa para lá, nem você quebra. E essa era a aliança, que coisa preciosa. Um segundo movimento lá de Gênesis que nós lemos na história era a questão do cordeiro. Então, no último momento, Deus proveu então o sacrifício para morrer no lugar de Isaac. Esse é o ponto, irmãos e irmãs, central, sabe, da nova aliança. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim é o substituto perfeito para toda a lei. No versículo 13 de Gênesis 22, você lembra lá? Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si está escrito aí? Um carneiro preso pelos chifres em arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Vamos ver se vocês são inteligentes. Quando o menino estava subindo e viu o pai lá com o martelo, com a lenha, ele olhou os lados e falou assim: uai, senhor, está faltando alguma coisa nesse negócio aqui, né? O que é que está faltando? O que está faltando? É o sacrifício, o animal. Exatamente. E chegou, foi. E aí Abraão falou assim: meu filho, quer ver? Presta atenção numa coisa. Olha lá, Gênesis 22.
Aí, qual verso? 7, obrigado, aí. 8. Quando ele perguntou, Abraão respondeu, verso 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. Ó, irmão, presta atenção, irmão. Se entender isso aqui, irmão, você vai para o céu imediatamente, depois você ser arrebatado aqui, ó. Deus proverá para si, para Deus, para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Cordeiro para o holocausto. E aí, quando ele ergueu o cutelo e foi baixar, diz o versículo 13 de Gênesis: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um quê? Carneiro. Abraão não falou que Deus ia prover um cordeiro, mas o que é que apareceu? Um carneiro. Apareceu o carneiro. Ali, Deus estava mostrando essa diferença. Deus não ia mandar o cordeiro, mas o carneiro, porque o que estava ali não era o cordeiro de Deus, mas era o carneiro simbólico, e não era um carneiro, e não era o cordeiro, ele era um carneiro. E qual a diferença, em Laerte? Qual a diferença de cordeiro e carneiro? Consegue falar? Qual a diferença, Claudinei? O cordeiro é novo. Depois ele vai crescendo, vai ficando forte, e ele vira um carneiro. Carneiro é adulto. E ali, o carneiro apareceu preso pelo chifre. Se ali indicava que Deus estava preparando o carneiro. Não foi Abraão que proveu o sacrifício, mas o sacrifício veio de Deus. Tudo que Deus pede para nós, irmãos e irmãs, Ele não tira de nós, sabia? Ele dá para nós. Amém? Sabia que Deus não tira nada de você? Ele te dá. É por isso, né, que tantas coisas que falam de dar ou não dar, tudo que temos, que nós devolvemos a Deus, não é nosso, é Deus quem nos deu para devolver. E quando a gente peca em devolver, a gente peca contra Deus, e a gente não recebe a bênção de Deus, que é muito maior do que a bênção que você junta. Que aquilo que você junta é contado. Não é assim que você faz no orçamento familiar da sua planilha? Você faz a conta, olha lá embaixo, vermelhinho. Aí você fala, corta isso, corta aquilo, corta isso, corta aquilo, vai cortando. Tudo que você junta, você corta. Mas aquilo que Deus dá, você não pode reter, porque é muita coisa. Amém? Pedro estava contando, eu preciso pegar o tanto de peixe, porque eu preciso pagar o imposto. E você viu que Pedro era endividado, porque tinha que pagar o imposto. E ele foi lá pescar, para pegar pouca coisa. Aí chega Jesus e fica olhando aquilo, e Pedro, aquela coisa, o pastor Cris mostrou aqui um vídeo para nós esse dia da pesca. Mas quando Jesus olhou para o Pedro, falou assim, joga para o lado direito, a rede. E ele jogou. E nos filmes mais modernos, do The Chosen, aquele capítulo do peixe, eram os peixes mais lindos que eu já vi, do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é o mar mais lindo que existe. Você sabia disso? Alguém já foi lá? Eu fui. Que inveja que eu senti agora. O Mar da Galileia é lindo, irmãos. Um dia você pode vender sua casa, mas vai visitar o Mar da Galileia. Você vai ver que coisa mais linda do mundo aquilo é, né? É maravilhoso. E ali no Mar da Galileia, Jesus joga a rede. E ele jogou a rede, mas era tanto peixe, que o barco ia virar. O barco não era suficiente. E o que Deus dá, Ele dá muito. E é por isso que ali Deus providenciou o carneiro, em primeiro lugar, porque não era escolhido para Abraão, porque Abraão não podia dar nada para Deus. Ninguém de nós podemos dar nada para Deus, sabia disso? Não somos capazes. E ali,
o carneiro adulto com aqueles chifres, né? Os chifres, eles simbolizam força e também entrega e humildade. Você vê animal de chifre não chega perto. Você concorda comigo? Não chega perto, que não vai dar coisa boa. Mas ali o carneiro grande estava ali, amarrado nos galhos, pronto para ser entregue, humildade e força, e ali para ele. E ali era o interessante. E ali, aquele carneiro era o símbolo, porque Deus estava guardando para si o verdadeiro cordeiro, o cordeiro que era Jesus. Ali no começo da história ainda era o começo da história, para salvar a humanidade. Mas o cordeiro de Deus, que Abraão disse: meu filho, não se preocupe, que Deus providenciará para si o cordeiro. Era isso que Abraão estava dizendo, uma visão, porque lá na frente ele ia encontrar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Deus não deu o cordeiro não estava pronto, ele deu o carneiro, para dizer assim: virá o meu filho lá na frente, que este sim será o sacrifício perfeito para cada um de vocês. Ele será o cordeiro, mas ele não só será o cordeiro, mas lá em Apocalipse ele fala não só o cordeiro, mas fala do leão, cordeiro, carneiro, o leão. Era Jesus na sua plenitude, era Jesus sendo dado naquele momento, ali naquela superior aliança. E o carneiro ali dado, aquele monte Moriá era o símbolo, mas o cordeiro de Deus estava sendo preparado, que é aquele que viria de verdade, que era Jesus, o nosso Senhor, para fazer uma aliança inquebrável. Amém, irmãos e irmãs? Que ninguém quebra e que nada pode nos separar do amor do Pai. Porque a aliança que Deus fez em Cristo é sim aquela superior aliança, e essa nova aliança, ela não depende da nossa obediência, mas depende da graça e do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali a lei era escrita no coração. Abraão creu, mas agora nós vivemos, e os pecados são apagados, porque o Cordeiro levou toda a culpa no lugar de Isaac. Era isso que Deus deu ali. É uma aliança perpétua. Estava tudo ali, né? Na frente de Abraão, na história feita. Olha o cordeiro. Não, meu filho, não pega o cordeiro, não leva nada não, que você não pode. Eu providencio, vou providenciar o carneiro, porque o cordeiro está sendo separado lá na frente, e o preço do cordeiro é muito caro, a dívida de vocês é impagável. Você não pode providenciar sacrifício, você não pode providenciar nada que possa te garantir um lugar, garantir um pagamento, você não pode fazer. Por quê? Que ali é o cordeiro que eu vou dar para vocês. E ali estava simbolizado. E ali o anjo falou: Abraão, não mate o seu filho, porque isso aí é que Deus vai fazer em Cristo Jesus. Não era Isaac, era Cristo. E não era no Monte Moriá, onde Abraão foi levar o Isaac, porque lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era no Monte Calvário, mas não era no Monte Moriá. E ali estava junto, né? E aqui a gente vê essa preciosidade do Cordeiro de Deus e a provisão desse Cordeiro substituto que a gente vê. E ali, naquela aliança nova em Jesus Cristo, porque ali o João diz, quando Jesus está chegando, João que era o profeta de fato, era o último profeta legítimo, era João Batista. Ele devia estar dentro do templo, mas ele estava fora do templo, porque os verdadeiros nunca foram aceitos. Quem estava dentro eram os falsos, quem estava fora era o verdadeiro, que ali dentro virou a religião morta, e lá fora estava vindo a religião viva, que era Jesus Cristo, o Senhor. E quando Jesus foi ali para ser batizado,
João olha aquilo e tem uma revelação. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali apareceu o Senhor, o verdadeiro Cordeiro. E ali, querido, a gente vê que na nova aliança, ela não depende da nossa obediência, mas depende da graça de Deus. É totalmente financiado por Deus, sabia? Sua salvação, minha salvação, sua vida com Deus, o seu acesso ao trono de Deus, ele é totalmente financiado por Ele. É financiado por Jesus Cristo. É totalmente da parte dEle. O Cordeiro da parte dEle, a força da parte dEle, a graça da parte dEle, a vida da parte dEle. E nós nada podemos fazer a não ser abrir os nossos braços e dizer: eu recebo, Senhor. Eu recebo. Eu creio no seu Filho. E é por isso que a Bíblia diz: todo aquele que crê não será confundido, porque o justo, ou seja, o justificado, viverá pela fé. Fé no quê? Fé no que Jesus fez por nós. E que nós participamos nessa ceia hoje, e é o que nós lembraremos daqui 15 dias na Páscoa. Daqui 15 dias na Páscoa nós vamos celebrar a superior aliança feita por Cristo, que ninguém quebra. Não sou eu, mas é Cristo. Se eu fizer uma aliança com Deus, eu quebro. Mas se eu receber a aliança que Ele fez por mim em Cristo, essa aliança jamais será rompida. É para sempre. Ninguém tira, ninguém perde, porque é dele, financiado por ele. E é por isso que a Bíblia diz lá no Romanos, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E não vem daquilo que eu faço, das obras que eu faço, daquilo que eu me esforço. Não é do suor do meu braço, é do sangue do Cordeiro. É este sangue que Deus fez a aliança por nós. E quando caiu da cruz o sangue de Jesus Cristo da terra, diz alguns estudiosos, não tem comprovação, mas ali tem um estudo grande, depois vocês procuram na internet, que a arca que Noé usou, ela está embaixo do Monte Calvário. E quando o sangue caiu da cruz, desceu e tocou na terra, ele selou a única e verdadeira aliança que nós temos com Ele, capaz de nos dar a bênção da salvação, irmãos e irmãs, a bênção da liberdade, a bênção da serenidade, a bênção da vida, a bênção da provisão, a bênção da saúde, a bênção da fé, da esperança, da eternidade, da ressurreição, do amanhã. Eu não consigo mais inventar nada para vocês falar, glória a Deus. Amém, Senhor? Amém, irmãos e irmãs? É a bênção, todas as bênçãos dele. É isso que Deus fala, que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E que bênçãos são essas, irmãos e irmãs? Todas. E o que é tudo? Tudo é tudo, tudo é todas. E é por Ele. E aí vê, a aliança de Deus é por Ele. E aí diz lá em Hebreus capítulo 8, verso 10, porque esta aliança é verdadeira. Ali, depois daqueles dias, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Se lá na antiga aliança tinha que ensinar, tinha que ir pela terceirização, tinha que ir pelo outro, pelos sacerdotes, por tanta gente que nem era legítima, e ainda não dava certo, o Senhor falou: a aliança que eu vou fazer com vocês e que Ele fez em Cristo é esta: eu imprimirei meu Espírito, minha lei dentro de vocês, de modo que não há mais picaretagem, de modo que não há mais
aqueles enviados do diabo, mas de forma que eu envio a vocês o meu próprio Espírito sobre vocês, e vocês testificarão dentro de vocês que vocês são feitos filhos de Deus, e quando vocês receberem essa testificação, ninguém poderá tirar de vocês, jamais. Porque diz lá em Romanos 8, diz assim: e o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Essa gente que vai para a faculdade, chega lá na faculdade, os professores com aquelas filosofias absurdas, desvirtua os estudantes. Desvirtua porque nunca foi virtuado. Porque se tivesse sido virtuado, não desvirtuava. Agora, vai aquele jovem ou aquela pessoa dentro das faculdades, escuta tudo aquilo e ele vai dizer assim: pode falar o que for, mas aqui dentro já está impressa a lei do Senhor, o Espírito está dentro de mim, e nunca, jamais, ninguém poderá dizer a mim que eu não sou filho de Deus, ou que ele não exista, porque eu creio e eu experimento, daqui ninguém tira. E é por isso que a nova aliança, ela é inquebrável, está dentro de você. E a Bíblia diz ainda: não há preciso de ninguém que te ensine mais, porque eu vou ensinar vocês, o próprio Espírito. E depois você encontra lá em 1 João 2,27, e o Espírito Santo testifica na sua vida. Não precisa que ninguém vos ensine, porque o Espírito é que vai te ensinar, e vai ensinar vocês. Amém, queridos? O Espírito Santo dentro de nós, testificando que você é filho de Deus. Foi isso que João Wesley descobriu na experiência do coração aquecido. Ele falou: de repente eu li as Escrituras, e eu estava lendo Romanos, e cheguei na parte que eu encontrei, e o Espírito de Deus testifica que você é um filho de Deus, e naquele momento eu criei. E o Wesley começou a pegar fogo, né? Pegar fogo, pegar fogo. E é por isso que a aliança antiga, ela torna obsoleta. A nova aliança torna obsoleta a aliança antiga. Porque agora é tudo de Deus, tudo por Ele. Porque da mesma forma ali que a antiga aliança com os rituais, ela foi encerrada com Cristo, o Cordeiro definitivo que morreu na cruz, inaugurou a nova. E agora com essa nova aliança, irmãos e irmãs, nós vivemos com o perdão completo dos nossos pecados. Glória a Deus, irmã. Tem você vive aqui nessa igreja. Nós vivemos com o perdão completo dos nossos pecados. Amém? Nós vivemos com um relacionamento vivo com o nosso Deus. Amém? E nós temos a certeza absoluta da nossa eternidade com Ele. E ninguém tira de nós, porque ninguém pode quebrar. Nem nada pode quebrar. Nem a acusação do inferno, nem a nossa carne enganosa, que hoje é de um jeito, amanhã é de outro jeito, que hoje bate bem das ideias, amanhã bate mal das ideias. Não é o pecado que alguém nos condena, não é nada disso. É o próprio Deus, em Cristo Jesus, que está nos fazendo firmes e firmados com Ele, hoje e para sempre. E é por isso que essa realidade da nova aliança, ela é muito superior. Por quê? Romanos 10, versículo 4. Você vai ter que achar aí atrás, aí, nem que for na raça, porque nós vamos encerrar com esse versículo aí, né? Porque nós vamos ter uma Páscoa. Aqui em Bandeirante tem lugar que vende foguete? Ah, não posso estourar? Puxa, não dá graça. Agora inventaram uma chatice de foguete sem barulho. A gente gostava do barulho, mas depois que eu tive meu boné jeans, eu concordo com sem barulho. Coitadinho. Achou, irmão? Romanos 10, 4. Vamos ler junto, todo mundo aí, como se fosse o seu time campeão. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia! É o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não tem complicação. Pastor, o que eu preciso fazer para ser um bom crente, para vir aqui na igreja, para prosperar? Eu falei: olha para Cristo, meu filho. Mas o que mais que eu preciso fazer? Preciso ler a Bíblia, porque crente gosta, precisa fazer o curso da apostila, que o povo de igreja que gosta da apostila, que eu para ver. Você chega com aquele lugarzinho, vai num curso, tem apostila. Opa, não é verdade? O povo crente é o povo da apostila. Escreve, preenche a apostila, esquece tudo e vive uma vida arrastada. Aí eu falo: meu filho, minha filha,
Olha para Jesus. Mas que mais? Não tem mais, meu filho. Olha para Cristo. Olha para Ele, fica olhando para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele, vai indo, vai indo. Olha, oh Senhor, mas você não interessa, meu filho. Olha para mim, olha para Ele, olha para Ele. E vai olhando para Ele, e vai olhando. De repente você não enxerga mais nada, você enxerga Cristo. E o que você vai fazer? Eu não sei. Eu não sei da maioria das regras de trânsito, mas eu dirijo e tenho poucas relativas multas, né? Mas eu não sei a maioria, eu faço o que é certo. Quando você olha para Jesus, a sua vida sossega, porque é dele, por meio dele e para ele. Ele é o nosso tesouro. Amém? Vem pessoal do louvor aqui para a gente cantar um canto que a gente orar. Ele é o nosso tesouro. Você não gosta de fazer aliança? Esse dia eu estava brincando hoje no almoço, na casa de alguém. Estava lá dizendo, olha, os pobres põem os filhos nas escolas de rico para poder os filhos casar com as pessoas ricas. Daí eu falei assim, estou lascado. Estou lá na escola dos pobres mesmo. Vai ter que arrastar um pobre. Se for o caso, né? Aí eu falei, pois é. Eu falei, não. Deixa para lá. E às vezes a gente quer fazer aliança fraca. Mas quando a gente descobre que nós fizemos uma aliança inquebrável, que o lado mais forte sempre vai financiar o lado mais fraco. Toda vez que o lado mais fraco cair, você fica seguro. Ninguém tira. É para sempre. Se alguém te falar, você vai perder aí sua vida, sua salvação, sei lá o que, fala assim, está amarrado em nome de Jesus, porque o que Jesus financiou, você não tem nem dinheiro para desfinanciar. O que Jesus fez comigo é para sempre. Ainda que essa carne, ainda que esse mundo, aí tudo me acuse, eu estou firme na aliança com meu Deus. Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Amém, queridos? Hoje eu não vou fazer apelo não, porque hoje é ceia, é dia de celebrar a superior aliança, mas nós vamos louvar com gosto, vamos louvar com alegria a esse Jesus que comprou a nossa vida. Amém, amados?